Olá pessoal, hoje nós vamos estudar as técnicas de amostragem, mais um capítulo importante no nosso estudo de estatística e probabilidade. Nós já estamos discutindo há algum tempo o conceito de população e de amostra, e os nossos cuidados agora devem ser voltados para a obtenção da amostra. Esse capítulo denominado técnica de amostragem é exatamente pensando nisso, né? Como obter uma amostra que seja adequada para analisarmos uma população. Então o foco está aqui, o foco está em decidirmos situações, questões importantes na hora que eu vou dimensionar e obter os elementos da amostra. De forma que essas são as duas decisões importantes para serem tomadas quando se pensa em amostra. Tá? Primeira eu preciso saber qual o tamanho da amostra que eu devo tomar, e a segunda, como selecionar os elementos. Em aula passada nós discutimos esse tópico aqui, né? Qual o tamanho da amostra, como dimensionar a amostra. E para quem ainda não viu, é importante que antes de avançar para essa aula, retorne um pouquinho e estude a nossa aula anterior, que trata do dimensionamento do tamanho da amostra. Bom, então nós temos essas duas questões e agora a gente se detém nessa aqui, né? Como selecionar os elementos da amostra. Essas duas decisões são importantes para garantir que a nossa amostra seja representativa, né? Esse termo é importante. Para que a amostra seja boa, e esse boa entre aspas aí, a palavra correta é ser representativa, para que a amostra seja representativa, né, eu tenho que tomar esses cuidados, e a importância dela ser representativa é que ela servirá para se chegar a informações corretas acerca da população. Bom, então nós estamos agora com essa tarefa em mãos, né? Como selecionar os elementos da população para formar a amostra. Considerando que nós já sabemos quantos elementos são, agora nós precisamos de técnicas, né? Métodos, e mais uma vez métodos aí aparecem nos nossos conteúdos em estatística. Então, como selecionar os elementos? Bom, então vamos lá. Primeiro, existem dois tipos de amostragem. Existe a amostragem probabilística e a não probabilística. A amostragem probabilística é aquela em que eu garanto que todos os elementos têm a mesma probabilidade de fazer parte da minha amostra. Veja, se uma amostra atribuir a um certo elemento maior probabilidade de poder pertencer à minha amostra, essa amostra não é probabilística. Tá? E eu adianto para vocês que é mais importante que sua amostra seja probabilística do que não probabilística. Se a sua amostra for probabilística, é possível, depois da análise da amostra, você generalizar as informações para a população. Se a sua amostra não for probabilística, isso não será possível, certo? Então é isso, nós queremos amostras probabilísticas, então vamos examinar isso aqui, como é que funciona. Existem quatro formas, quatro técnicas de amostragem para que você obtenha amostras probabilísticas. Então eu tenho a chamada amostragem simples, a sistemática, a estratificada e a por conglomerados. Nós vamos descrever cada uma delas, mas antes vamos ver mais algumas características de uma amostragem probabilística. A primeira, como eu comentei, é que todos os elementos devem ter a mesma probabilidade de participar da amostra. A segunda é que a forma que nós temos de obter uma amostra com essa característica, a única forma que existe é fazendo sorteio. Tá? Então, eu preciso de uma forma para sortear os elementos que vão compor a minha amostra. Então, a amostra sorteada é sinônimo de amostra probabilística. Terceira característica, isso é importante para que a amostra não seja tendenciosa. Porque se você não obtém a amostra através de sorteio, se a escolha fica nas mãos do pesquisador, em geral ele é tendencioso. Tá? O ser humano é tendencioso. O ser humano não é aleatório. O ser humano sabe o que faz e por que faz. Mesmo que isso seja inconsciente. Tá? O ser humano não é aleatório. Ele sempre tendencia as coisas que ele faz, buscando otimizar o sucesso. Né? Então, assim, se não houver o cuidado de obter os elementos por sorteio, e isso ficar deliberadamente nas mãos do pesquisador, ele vai escolher as coisas da forma que facilite o trabalho dele, né? Ou alguma coisa que o leve para
um preconceito que ele tem acerca daquela variável, uma ideia preconcebida que ele tem. Isso é o que deve ser evitado. E é por isso que amostras probabilísticas são importantes, porque garante que todos os elementos têm a mesma chance. E como é que isso se faz? Através de sorteio. Bom, o complicado de obter amostras assim é que para que eu faça o sorteio é necessário que eu tenha todos os elementos em mãos, né? Então eu preciso de uma listagem completa de toda a população para que eu sorteie dentre esses N elementos, sorteie aqueles que vão compor a minha amostra. Então essa é a grande dificuldade, tá? Então é isso que às vezes impossibilita, inclusive, eu obter uma amostra probabilística. Eu acabo tendo que fazer uma amostragem não probabilística. E aí a gente faz o que pode, quando não é possível ter essa listagem, para garantir que a amostra seja realmente probabilística, né? Aí a gente às vezes opta por uma outra técnica, embora elas não tenham o mesmo poder que as probabilísticas terão. Então essas são as características e vamos examinar agora cada uma dessas 4 tipos de amostragem probabilística. A primeira é a amostragem aleatória simples, tá? É a AAS. Simples porque ela é simples de fazer, é simplesmente fazer um sorteio. Então a amostra é selecionada ao acaso utilizando de sorteio. Então, pessoal, é fazer um sorteio simples e direto. Pense que aqui sejam indivíduos, né, da população. Aí você vai, ó, você tem a listagem completa de todos os indivíduos. Aí você vai e enumera todos eles, pega cada número desse e coloca, por exemplo, numa urna. E aí você vai sorteando e tirando o número. Você sorteia o número 2, aí ele vai para a tua amostra. Aí você volta e sorteia o número 5, ele cai na amostra. O número 10, o número 12, pronto. Aí você tem a tua amostra montada aqui. Então é um sorteio simples e direto. Qual é a dificuldade? É que eu preciso enumerar toda a população. Eu preciso de uma listagem completa, certo? Mas o processo em si é muito simples de obter. Então, a amostragem é chamada simples porque ela é simples de executar, né? Um aspecto importante é que uma amostra aleatória simples pode ser com reposição ou sem reposição. Quando que uma amostragem é sem reposição? Quando, ó, como eu fiz aqui, por exemplo, né? Eu vou e sorteio o elemento, aí foi o elemento 2, aí eu sorteei, aí ele veio aqui para a amostra, tá? Aí depois, esse elemento 2 já saiu da população. Aí agora, na minha urna já não tem mais o número 2, tá? Aí eu vou e sorteio um próximo. Aí nesse caso saiu o número 5. Aí quando eu vou sortear o terceiro, já não tenho mais o número 2 e o número 5. Então assim, cada elemento sorteado foi para a amostra e não volta para poder ser sorteado novamente. Essa é a amostragem aleatória simples, sem a reposição. Como é a amostragem com reposição? É aquela que, após realizado o sorteio, aí o número 2 saiu, já está na amostra. Aí o que eu faço? Eu pego o número 2 e devolvo para a urna novamente, de forma que o número 2 pode sair novamente. Tá? Então essa é a com reposição. Então, a com reposição é aquela que, após o sorteio, eu reponho a população novamente e sorteio, de forma que o indivíduo que já foi sorteado pode ser sorteado novamente. Então, essa é a diferença entre a com reposição e sem reposição. Ela é realizada por sorteio, né? E o sorteio pode ser de algumas formas. Primeiro, pode ser por bolas numeradas, né? Como você tem um sorteio tipo bingo, né? Você tem lá bolas numeradas, e aí você vai sorteando uma a uma. A segunda forma é através de tabelas de números aleatórios. Depois eu mostro a cara dessa tabela. Mas em geral, nos livros de estatística, nas páginas finais no apêndice, em geral você encontra uma tabela de números aleatórios, para que você não tenha que ter essa estrutura de urna com bolas, o papel numerado, etc. Para evitar essa dificuldade operacional, a gente pode usar uma tabela de números aleatórios que garante que o efeito é o mesmo. E a outra forma é utilizando algum algoritmo computacional. Por exemplo, o Excel tem uma função chamada aleatório entry que funciona como sorteio, né? Você bota assim, aleatório entry, aí bota, eu quero sortear números entre 1 e 100, aí você bota 1 ponto e vírgula 100 e dá um enter, aí ele vai e sorteia um número qualquer entre 1 e 100. Então, é outra forma de realizar sorteio. Bom, essa aqui é uma tabela de números aleatórios, tá? Em geral está no final dos livros de estatística, lá nos apêndices lá. E aí o que acontece? Você pode simplesmente escolher um número qualquer. Eu vou escolher, eu tenho uma numeração de 1 a 100. Aí vou pegar, que número eu vou pegar? Pronto, esse aqui, número 80. Aí o número 80 vai e compõe a minha amostra. Aí depois, eu vou fazer sem reposição. Então o 80 não vai devolver. Aí eu vou pegar outro. Qual eu vou pegar? Posso pegar de qualquer lugar. 23. Pronto, caiu lá.
Então, usar uma tabela como essa que é construída para esse fim, né, garante que as coisas acontecem de forma equivalente a um sorteio. Então, facilita o trabalho. Então, aqui, tá, aqui tem cada bloco desse, né, só para ver melhor. Mas a minha numeração não vai de... Não vai, esses números aqui são todos, né, com 2 dígitos. E se eu quisesse um número que fosse com 3 dígitos? Não tem problema. Você pode juntar números. Por exemplo, eu vou sortear esse aqui, 675. Pronto, esse aqui é um número para você. Vou sortear outro, aí eu vou pegar aqui, eu vou pegar o 905, pode ser. Então, como você pegar aqui, você tem a garantia de que isso funciona de forma aleatória, de forma equivalente a um sorteio. Beleza, então a anterior foi a aleatória simples, agora vamos ver uma outro tipo, a chamada aleatória estratificada, AAE. Ela é parecida, só que antes do sorteio você tem uma etapa anterior. Antes de você fazer o sorteio, você separa a tua população em estratos, tá? Então esse é antes, né? Antes do sorteio você vai e separa a população. Aí depois dessa população assim separada, aí sim, aí você vai e faz um aleatório simples, ou seja, você faz simplesmente sorteio, tá? Então aqui o exemplo, veja só. O que eu fiz aqui, ó? Antes de eu realizar o sorteio, eu separei os bonequinhos brancos dos bonequinhos pretos. Separei. Aí depois que eu separei, eu realizo o sorteio entre os brancos e depois entre os pretos. Tá? Então, você vê que no caso anterior, eu vou voltar aqui no slide anterior, aqui ó, você vê que o sorteio que nós fizemos, ele não tinha essa separação. Os indivíduos estavam todos bem misturados na população. Aqui na outra, na estratificada, antes de realizar o sorteio, eu separo em grupos. Né? Então, se você observar aqui, ó, a diferença básica é essa. Então eu tenho aqui, eu separo os indivíduos em grupos, depois realizo um sorteio entre esses indivíduos da população e realizo um outro sorteio entre esses outros indivíduos. Um detalhe importante é o seguinte, é que a população realmente forma grupos bem definidos e separados, né? Por isso que são estratos, tá? Não são grupos, por exemplo, né? São estratos. Um estrato não se mistura com o outro, são grupos totalmente independentes. Então, por exemplo, aqui a gente pode pensar, eu vou fazer um sorteio na população, existem homens e mulheres, mas acontece que a variável que eu estou analisando, ela é afetada, bastante afetada pelo fato de ser homem ou mulher. Então, eu vou, antes de realizar o sorteio, eu vou separar em grupos, né? E aí realizar um sorteio entre as mulheres e um sorteio entre os homens. Então, isso é para algumas situações específicas, principalmente quando a tua variável ela é afetada pelo fato de ser masculino ou feminino, ou ser de uma faixa etária ou de outra faixa etária, né? Alguma coisa assim. Bom, essa amostragem, a vantagem dela é que ela te dá resultados mais precisos do que a teoria simples, mas ela dificulta o trabalho por causa dessa separação inicial, o que dificulta operacionalmente e acaba custando mais. Tá? Bom, só um exemplo de como essa amostragem pode ser considerada. A amostragem aleatória estratificada, ela pode ser do tipo uniforme ou proporcional. Ela é uniforme quando os grupos que você forma têm tamanhos iguais. E ela é proporcional quando os grupos têm tamanhos proporcionais. Aí o que acontece? Veja, nesse exemplo aqui, ó, numa sala com 100 alunos, sendo 40 meninos e 60 meninas, obtém uma amostra de tamanho igual a 10, de forma que ela seja, primeiro, letra A, uniforme. Se ela é uniforme, veja, eu tenho, são 100 indivíduos na população, sendo 40 meninos e 60 meninas. Eu quero uma amostragem com 10. Se a minha amostra tem 10 indivíduos e eu quero uma uniforme, eu vou formar um grupo com 5 e outro grupo com 5. Então serão 5 meninos e 5 meninas. Né? Por isso que é uniforme. Então eu simplesmente divido ao meio aqui. Ó. Agora, se a minha amostragem for proporcional, eu vou observar como é que está a população. Na população tem mais meninas do que meninos. Então, ao invés de colocar 5 e 5, é mais razoável eu fazer de forma proporcional e pegar um grupo com 4 meninos e 6 meninas, já que tem que totalizar 10, né? Então, as situações seriam... Opa, ficou errado aqui. Na verdade, a minha amostra aqui seria 5 meninos e 5 meninas. E aqui, né? Porque aqui é uniforme, então grupos de mesmo tamanho. Mas aqui sendo proporcional, na população de 100, eu tenho 40 meninos, 40% são meninos,
Então, se eu quero uma amostra de 10, eu coloco 4 meninos. E as meninas são 60% da população, portanto eu coloco na minha amostra de tamanho 10, 6 meninas. Ok, então esse resultado aqui é ainda melhor do que esse aqui, né? Porque ele traz uma característica da população que é a diferença em termos quantitativos dos dois sexos, masculino e feminino. Então essa amostra aqui forma grupos, mas com a preocupação de manter a mesma proporção que eu tenho na população original. Bom, a outra amostragem é a amostragem por conglomerado, chamado AAC. E essa amostragem, ela também tem essa etapa inicial de separar em grupos. Tá? Mas observe que os grupos formados aqui, eles são misturados também. Né? Não é assim, eu vou separar todos os brancos, todos os marronzinhos aqui e todos os pretinhos. Não vou separar assim. Eu vou separar eles simplesmente, né, fazendo uma divisão aqui, bem grosseira aqui, ó. Então, se esse grupo aqui, a população é desse jeito aqui, eu vou chegar e dividir. Vou dividir aqui, dividir aqui, dividir aqui. E aí o que eu vou fazer? Aí eu vou, dentro de cada grupo desse aqui, é que eu vou realizar o sorteio. Então eu vou chegar aqui, ó. Eu vou chegar aqui nesse pequeno grupo que foi formado aqui e vou realizar um sorteio aqui dentro. E depois vou realizar outro sorteio no outro aqui, nesse de cá. Então assim, aí eu sorteei, né? Na verdade aqui eu não sorteio indivíduos. Eu sorteio qual é o grupo que vai formar, na verdade qual é o conglomerado. Então, eu separei dessa forma e aí sorteei esse grupo aqui, né, esse quadrado aqui, ó, ele caiu na minha amostra, eu trago ele todo para cá. Aí sorteei o outro aqui, foi esse aqui, então eu trago ele todo para cá. Tá? Então essa é a amostragem por cluster ou conglomerado. Tá? Então primeiro separa em grupos, observe pessoal, importante. Grupos não são extratos. Extratos é dividido mesmo, assim, a característica, né? Conforme as cores aqui, a gente separaria igual ao exemplo anterior. Então, grupo é uma coisa, extrato é outra. Tá? Então, separa em grupos, também chamados de conglomerados, ou também chamados de clusters. Certo? E aí, depois que eu faço essa separação, eu vou e faço um sorteio, uma aleatória simples, né? Para selecionar quais são os clusters que serão analisados. Pronto, é isso que nós comentamos. Então eu simplesmente aqui na população fiz uma separação assim, brusca aqui, e aí sorteei quais eram os clusters que entrariam na minha amostra. Agora você pode fazer mais se você quiser. Você pode fazer uma amostragem em 2 estágios. Né? Aí eu poderia fazer, eu cheguei aqui, dividi a população, aí sorteei, eu vou sortear, aí sorteei esse cluster. Aí eu posso chegar nesse cluster aqui e sortear o indivíduo que vai entrar na minha amostra. Aí eu não pegaria o cluster inteiro. Eu faço 2 sorteios. Primeiro eu sorteio o cluster, né? E depois eu sorteio dentre os indivíduos do cluster qual vai para a minha amostra. Então essa seria uma amostragem em 2 estágios. Em um estágio seria eu pegar o cluster inteiro, como está ilustrado aqui. Em 2 estágios seria, primeiro eu sorteio o cluster, depois eu sorteio um indivíduo de dentro do cluster. Tá? Então tem essa diferença aí. Bom, esse caso aqui, a vantagem dele é que ele é barato, porque ele agrupa de qualquer forma, ele faz uma divisão grosseira aqui na população, mas a desvantagem é que os seus resultados são menos precisos. Mas assim, quando a gente faz, por exemplo, se eu quiser fazer uma amostragem em toda a cidade de Itabuna, como é que eu poderia fazer? Eu pegaria um mapa de Itabuna, né? E aí eu chegaria no mapa e simplesmente faria uma divisão, assim mesmo, bem desse formato aqui, né? Aí ela ficaria repleta de quadradinhos, assim, a cidade inteira. Aí eu vou lá e sortearia os quadradinhos onde eu faria a minha amostragem. Cada quadradinho daquele seria o meu cluster, né? Aí digamos que um cluster contivesse dentro de um cluster, sei lá, talvez 500 habitantes, 500. Né? Aí o que eu vou fazer? E de dentro do cluster eu sortearia alguns indivíduos que iriam compor a minha amostra, certo? Então, em geral, quando as amostragens são em larga escala, né, em cidades inteiras ou em estado, ou num país, ou coisas assim, a gente usa essa técnica, amostragem por conglomerado. Essas imagens aqui, elas servem para a gente poder refletir um pouco, pensar, poxa, entre as técnicas que nós acabamos de examinar, a aleatória simples, a aleatória estratificada e a aleatória por conglomerado, essas figuras aqui, pense neles como se fossem mapas da cidade de Itabuna, por exemplo, né? Aí, qual seria, por exemplo, esse aqui, esse primeiro quadro aqui, ele está ilustrando para mim uma aleatória simples, uma aleatória estratificada ou uma aleatória por conglomerado. Observe,
Olha a diferença entre esse e esse. Aqui o que ele fez? Aqui os elementos estão distribuídos aleatoriamente, né? Em toda a superfície, aqui todo o mapa. Aqui o que eu fiz? Eu cheguei e fiz uma separação aqui, ó. Mas não foi uma separação qualquer, de forma grosseira. Eu procurei separar primeiro os indivíduos com relação às diferenças nas características, né, que eu estou analisando. Então aqui ficaram só indivíduos que têm a característica azul, aqui a característica verde, aqui a característica rosa e aqui a vermelha. Então eu separei tomando esse cuidado, né? E aqui eu fiz uma separação grosseira, né? Cheguei lá e simplesmente passei a régua aqui e dividi de qualquer jeito. Bom, pensando nessas características analisadas, essa aqui seria uma amostragem aleatória simples, né? Onde eu tenho uns indivíduos aqui, ó, e eu cheguei e sorteei. Pense em cada quadradinho desse aqui como um indivíduo, né? No caso, se pensar na população de Itabuna, seriam pessoas. Você tem uma listagem lá na Secretaria de Educação, por exemplo, né? Aqui vamos pensar que sejam os alunos da rede municipal de Itabuna. Aí tem uma lista gigante lá com todos os alunos. Eu enumero toda aquela lista, né? Vai ter lá, sei lá, 50 mil indivíduos. Aí desses 50 mil eu verifico primeiro qual é o tamanho da amostra que eu devo fazer, a gente já viu isso na aula passada. Aí depois eu vou e sorteio os indivíduos que comporão. Aí aqueles indivíduos eu vou lá, visito e faço a minha entrevista e obtenho os meus dados para analisar. Então essa aqui seria uma aleatória simples. Essa aqui seria uma estratificada, né? Porque antes eu fui e separei. Eu estou fazendo uma amostragem com os estudantes da rede municipal, mas eu vou separar aqui, ó, estudantes da rede municipal do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, né, até um certo ano, e aqui ensino médio já finalizando já para poder fazer Enem, etc e tal, sei lá. Aí separei. Aí dentro dessa população aqui, né, aí eu vou, aqui eu vou fazer um sorteio, um aleatório simples, e vou selecionar X indivíduos. Aqui outros tantos, aqui outros tantos, aqui outros tantos, né? Essa seria a aleatória estratificada. E a aleatória por conglomerado, o que eu fiz? Simplesmente fiz uma divisão grosseira, que não respeita essa diferença aqui, né, da característica analisada, não respeita. Aqui dentro desse cluster, eu vou ter indivíduos que fazem parte dos 4 grupos. Então isso aqui é um cluster, um conglomerado. Aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou sortear os conglomerados, digamos que desses todos aqui, quantos tem aqui? Talvez uns 20, tem uns 20 clusters aqui, né? Aí desses 20 aqui, ou mais, né, 25, aí eu vou sortear. Desses 25, eu sorteei esses 5. Então esses 5 aqui é o que eu vou analisar. Aí essa seria uma amostragem de apenas um estágio. Agora, se eu quiser, eu poderia deixar nesse cluster aqui que tem 10 mil indivíduos, né? Aí eu vou sortear quais são os indivíduos desse cluster que eu vou analisar. Isso seria uma amostragem em 2 estágios, certo? Então essas seriam as técnicas probabilísticas analisando dessa forma, né? A diferença entre essas 3. Existe uma outra aleatória que é a sistemática. Ela é legal porque ela facilita muito a vida do pesquisador. Ela faz o seguinte: já que eu tenho que fazer sorteio, poxa, mas eu não queria fazer muitos sorteios. Olha só, a amostragem aleatória sistemática permite que você faça apenas um sorteio. Você sorteia apenas um. E a partir desse um sorteado, você estabelece uma regra para poder obter os demais elementos. Então a tua aleatoriedade, ela está garantida pelo primeiro sorteio. Então você sorteou, eu tenho essa população toda aqui, ó. Aí eu fiz um sorteio, ó quem saiu, o indivíduo número 2. Pronto, aí ele vai para minha amostra. Ó o 2 aqui, ó, indo para a amostra. Aí o que eu vou fazer agora? A partir do indivíduo sorteado, eu vou estabelecer uma regra. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu vou, saindo do indivíduo sorteado, eu vou contar 2 e pego o seguinte, ou melhor, eu pego o terceiro. Então aqui, vem aqui, ó, 1, 2, 3, pronto, o 5 vai para minha amostra. Depois, 1, 2, 3, pronto, o 8 também vai. 9, 10, 11, aí ele vai também. Então minha amostra está formada aqui. Então pegou sempre o terceiro. Então essa facilita a vida, né? Em muitos casos ela é útil, porque eu não preciso ficar sorteando indivíduo a indivíduo. Eu sorteio um e os demais eu simplesmente coloco numa regra. Bom, aí agora finalizada a amostragem probabilística, que é a amostragem ideal, porque garante que a população, a amostra é formada por indivíduos com a mesma chance de poder pertencer, né, à amostra. Então isso é o ideal. Agora, nos casos em que isso não é possível, principalmente porque não tem uma listagem completa da população,
Aí o que eu posso fazer? Ó, não probabilística, né? É quando eu não tenho uma lista, né? E aí não é possível generalizar, tá, pessoal? Não adianta querer, você não vai conseguir, tá? Não é legal você fazer isso. Se você fizer e alguém apontar isso para vocês, ó, pô, você não agiu legal, porque você generalizou e sua amostra não é probabilística, certo? Então, quando você vê as pessoas aí no meio da rua com um questionário na mão, que sem nenhum sorteio entrevista o primeiro cara que passa na frente e que aceita ser entrevistado, aquilo não é probabilístico, aquilo é não probabilístico. Aquela informação não deveria ser generalizada, embora a gente veja em pesquisas que isso acontece. Bom, quais são as principais técnicas? A chamada por conveniência, ou acidental, ou a esmo, certo? É a primeira. A segunda é a intencional e a terceira é a por cotas. A por convencional, ou por conveniência, acidental ou esmo, é aquela que acontece como eu descrevi agora há pouco. Ó. Quando você está com o questionário na mão e aí está na rua e a primeira pessoa que você pergunta, ó, você aceita ser entrevistado aqui e tal. Se você concorda, pronto, você já entra na amostra. Observe que você não foi sorteado, né? Você simplesmente tá predisposto a participar daquela pesquisa. Isso injeta, sem dúvida alguma, tendenciosidade na sua pesquisa, porque são pessoas que estão com tempo, pessoas mais disponíveis e tal, e que gostam talvez de responder as perguntas de questionários. Eu mesmo não tenho muita paciência para isso. Mas é isso. Então, isso já insere alguma tendenciosidade na resposta. Ok, a segunda é intencional. Intencional é aquela quando há um critério para a escolha dos elementos da amostra. Não tem sorteio, mas há um critério. Né? Por exemplo, eu estou interessado em pesquisar, fazer uma pesquisa com os alunos da Unime, mas tem que ser apenas alunos que sejam da área de exatas ou da área de humanas. Não pode entrar alunos da área de saúde. Então eu tenho um critério estabelecido, mas aí o que eu faço? Todo aluno das ciências exatas que concordar em me dar entrevista, entra na minha amostra. Todo indivíduo das ciências humanas que concorda em me dar entrevista, entra na minha amostra. Então, o que eu estou querendo fazer aí? Fazer um estudo comparativo. Por alguma razão, eu quero comparar alguma coisa, né, entre esses grupos, né, entre os estudantes das exatas e os estudantes das humanas. Certo? Mas assim, a ideia é a mesma, eu não tenho um sorteio, é quem concorda, mas eu tenho um critério inicial. E a por cotas, ela é o equivalente do que nós chamamos de conglomerados agora há pouco, né? É o equivalente, certo? Aqui, vocês perceberam, mas assim, é o equivalente da estratificada, né? Eu tenho dois estratos, o aluno ou é das humanas ou é das exatas, né? Aqui é como se fosse uma estratificada. E aqui não tem estratificação, aqui é como se fosse um conglomerado, cotas. Eu chego lá dentro de toda a Unime, aí separo lá, né? Separo de uma forma grosseira qualquer, né? Digamos assim, separei em pavilhões, né? Aí eu chego assim, eu vou sortear desses pavilhões, dos 6 pavilhões da Unime, onde eu vou fazer a minha pesquisa. Aí você vai sortear, ó, saiu dos 6, eu vou sortear 2. Aí saiu o pavilhão 3 e o pavilhão 5. Pronto. Então, aquele é o seu conglomerado, que aqui não é chamado conglomerado, é chamado de cota. Né? Aí agora você, desses 2 pavilhões, você vai até lá, não faz sorteio nenhum, e as pessoas que concordarem em fazer sua entrevista, participar da entrevista de um desses pavilhões, é o que você vai analisar. Então não há sorteio nesse caso, tá? Eu falei que havia sorteio, desculpa, viu pessoal? Não há sorteio. Você simplesmente chegaria dentre os 6 pavilhões e escolhe de uma forma qualquer. Eu vou fazer no pavilhão, eu estudo no pavilhão 5, então para mim é fácil no pavilhão 5. E minha namorada estuda no pavilhão 2, então eu vou pedir a ela que faça o questionário para mim por lá. Ou seja, não há nenhum tipo de sorteio, certo? Bom, é isso, tá? Essa aula aí já está indo com 32 minutos, eu vou encerrar por aqui. Agora eu vou deixar aqui para vocês de novo, ó, a atividade, tá? Continuidade daquela que nós já estamos fazendo há algum tempo aí. Então vocês vão fazer isso aqui, ó, fazer isso aqui. Fazer atividades, né, da seção 1.2, web aula, tá? Use o material didático aí, além dessa videoaula, use todo o material que vocês têm. Se preparem para a próxima aula, que será a seção 1.3, medida central e dispersão. E o exercício que a gente está fazendo, tá? Vocês já fizeram algumas coisas dele aí, e agora vamos fazer um pouquinho mais, tá? O que é? Para a população que vocês escolheram trabalhar, calcular o tamanho da amostra e explicar como é que você calculou esse tamanho.
e depois escolher uma técnica de amostragem e descrever com detalhes como realizaria a coleta dos dados. Ou seja, é treinar, como a proposta desse trabalho é essa, né? Treinar cada capítulo que nós estamos estudando. Como hoje nós estudamos tamanho amostral, né, na aula anterior, e técnicas de amostragem, então tá aí as duas questões para vocês avançarem na prática dessa teoria estudada, ok? Então é isso, até mais e vamos trabalhar, tá? Vamos trabalhar, tem muita coisa para a gente fazer e não dá para parar, não dá para descansar. Valeu, um grande abraço e até a próxima.